Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. E aí, vamos ver o que nós temos? Então, nós temos aula 18, Arte. Não diga que eu não sei cuidar. E nosso objeto de conhecimento para essa aula é a seguinte: a concepção de arte. Então, dentro dessa concepção de arte, eu trago para vocês a dúvida. Justamente para falar sobre patrimônio cultural ou histórico. Eu trago a dúvida para vocês. Dúvida não, eu trago as dúvidas. Então, o que é patrimônio cultural ou histórico? E qual será a outra? Vamos ver? Você sabe o que é um tombamento de patrimônio cultural? Então, com essas duas perguntas, eu vou deixar aí a dúvida para vocês fazerem uma reflexão, pensar e voltamos já já. Então, falar sobre patrimônio. Não diga que eu não sei cuidar. Claro, cuidar do patrimônio. O que é um patrimônio? Quando nós falamos de patrimônio, nós podemos associar com o patrimônio, vamos dizer, da nossa casa, né? Um patrimônio que eu comprei, é meu. Mas quando eu falo de um patrimônio cultural, de um patrimônio imaterial, de um patrimônio material, então isso faz parte da história do mundo, faz parte da história de uma sociedade, faz parte de uma história de uma cultura e ela precisa ser preservada. E para preservar depende de quê? De cada um, de cada personagem, de cada pessoa. Mas o que seria cuidar de um patrimônio cultural? E o que seria esse patrimônio? Vamos ver? Então, o patrimônio cultural é composto por monumentos, conjunto de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Quando eu falo que ele é um patrimônio e que ele vai preservar o quê? A identidade cultural daquela população, daquele local, e isso só vai se dar a partir do momento que ele é reconhecido por um instituto que tem esse poder de transformar esse patrimônio tanto em bem material como imaterial, que é chamado também de tombamento. Quando ele é tombado, ele não vai mais poder ser modificado, ele vai poder ser preservado, restaurado, mas ele não vai mais poder ser modificado, porque ele traz essa história de um lugar, de uma população, de uma cultura. Ele é identificado com aquela cultura, certo? E aí vamos ver o que é um patrimônio cultural material. Vamos ver? Então, o que é? Nós podemos listar os seguintes exemplos de patrimônios culturais materiais de nosso país. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns, claro que existem muito mais, mas nós vamos citar apenas alguns, que é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, Minas Gerais, que vocês estão vendo aí, né, uns exemplos, algumas imagens. Nós temos também a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha, certo? Continuando, nós temos o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Goiás. Em Manaus, nós temos o Teatro Amazonas, certo? Que é em Manaus. E nós temos também a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Isso aí são patrimônios o quê? Material. O que é um patrimônio material para a gente identificar? É justamente aquilo que é palpável. Vamos colocar como arquitetura.
Como nós vimos aí, são igrejas, nós temos aqui no Amazonas o teatro, que ele faz parte de uma memória do Amazonas, da capital, é a questão áurea da borracha, não é verdade? O período áureo da borracha. Então ele marca, ele tem toda uma característica arquitetônica e ele não pode ser mudado a sua estrutura. Ele pode ser preservado, ele pode ser restaurado, como eu falei para vocês, mas ele faz parte agora de um patrimônio material do Amazonas. Como nós citamos outros aí, vocês podem fazer pesquisa e descobrir muito mais. Mas além do patrimônio material que nós estamos falando, nós temos também o patrimônio imaterial. Ora, nós temos patrimônio material e o que seria o imaterial? Vamos ver alguns exemplos? Então, patrimônio cultural imaterial. São patrimônios culturais imateriais do nosso país. O que nós temos como alguns exemplos aí sobre esse patrimônio imaterial? Nós temos o ofício das baianas de Acarajé, em Salvador, que fica na Bahia, não é verdade? O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará. Nós temos o ofício dos mestres de capoeira, certo? Nós temos o quê? A Bossa Nova no Rio de Janeiro e temos as tradições da doceira de Pelotas, ok? Então, o que é o imaterial? Ora, doceiras, o que é? Ah, professora, mas eu posso pegar no doce, mas a receita, ninguém sabe de onde surgiu. Ela vem passando, né, de gerações e gerações com o mesmo procedimento. Não houve a modificação dos procedimentos de fabricar esse doce. Então, é a receita, é o modo como é feito. A capoeira, quem iniciou a capoeira? Quem criou a capoeira? Mas ela tem a característica cultural lá na Bahia. Então, ela faz parte desse legado da cultura, né? E que é um patrimônio cultural imaterial. Como existem também cantigas de rodas, que podem ser consideradas também patrimônio imaterial, certo? Porque não é algo palpável. Continuando, vamos ver? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Trouxe aqui alguma imagem para vocês. Vamos ver? Aqui nós temos a imagem do Círio de Nazaré, não é verdade? Então, ele é o quê? Um patrimônio que ele pode ser considerado imaterial, certo? Continuando, os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. Então, aquilo que eu falei, o Estado tem o poder de definir, mas para isso tem critérios que devem ser observados. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado, certo? Então, não necessariamente precisa passar por essa burocracia, mas ele precisa ser intitulado como patrimônio cultural. Continuando, nós temos aí algumas imagens, não é verdade, que vai caracterizar esses patrimônios, certo? O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região, certo? Então, dentro desse contexto, nós vimos que nós podemos falar sobre o patrimônio material, imaterial, patrimônio natural e os patrimônios artísticos, certo? Falando sobre isso, ele precisa ser o quê? Reconhecido, tanto pela população quanto os setores que têm, vamos dizer, são responsáveis por esse reconhecimento. Necessariamente o Estado não precisa reconhecer, mas se essa manifestação, se esse patrimônio faz parte dessa cultura, faz parte dessa população e que acontece constantemente ou num período definido, ele vai sim passar a ser um patrimônio. Vai ser caracterizado como imaterial ou material,
certo? Ou também um patrimônio artístico, ou também, como nós vimos aí, um patrimônio natural, que vem das riquezas naturais de um estado, como nós vimos no início. Falar sobre isso é reconhecer a história de uma população, a história de uma cultura. Ora, nós podemos classificar aqui dentro do Amazonas que o boi-bumbá pode ser um patrimônio que constantemente ele está em evolução, mas ele tem a sua raiz, o seu princípio, a sua história, como surgiu, quem surgiu as músicas. Então, dentro desse contexto, podem ou não classificar como um bem material, certo? Ou imaterial. Nós falamos aqui de alguns bens materiais que envolve mais a questão da arquitetura, e nós colocamos como exemplo aqui do Amazonas, o quê? O Teatro Amazonas. Então, ele é tombado, ele já é reconhecido como um patrimônio material. Nós temos as cantigas, nós temos a capoeira, que é considerado na Bahia como um patrimônio imaterial, certo? Então, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Falar sobre esse tombamento e quanto é um elemento cultural, é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializada no assunto, certo? Dizemos que ele foi tombado como patrimônio porque podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural, obras de arte, né? Artes plásticas, pintura e esculturas, certo? Também está envolvido o quê? Ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral. Construção de conjuntos arquitetônicos, cidades, casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, festas e festividades, músicas, elementos culinários, entre outros, representantes das diversas culturas ainda existentes, quer dizer, ou que já existiram no mundo, certo? Então, aí nesse momento nós falamos sobre esses patrimônios e agora nós vamos chamar o nosso checklist. Então, falar sobre patrimônio é falar de uma população, é falar de uma cultura, falar de patrimônio material, bens naturais, bens artísticos, é falar de uma cultura, de um modo de viver, um modo de agir de uma determinada civilização, certo? E dentro do nosso checklist nós vamos ver algumas coisinhas. Vamos lá? Então, aqui, o que é patrimônio material? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, forma de expressão, entre outros. Aí nós estamos falando de quê? De patrimônio imaterial. Lembram? São expressões simbólicas e culturais que envolvem o quê? Festas, danças, músicas, saberes, costumes, forma de expressão, entre outros. E agora, continuando, nós temos alguns exemplos. Os exemplos desses patrimônios imateriais. Nós temos a capoeira, tambor de crioula do Maranhão, frevo, literatura de cordel, o carimbó, certo? Que é muito próximo daqui. Então, temos também Festa do Senhor, né, do Bom Jesus do Bonfim. Então, essa festa acontece na Bahia. E temos o ritual Iaucaua, do povo indígena Inarauê, certo? Que fica em Mato Grosso. E aí, falando agora sobre o que? O patrimônio material. O que nós vamos falar sobre o patrimônio material, que é considerado algo, o quê? Palpável. Então, de respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo, abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e etc. É algo que vamos chamar de concreto, certo? Então, o bem material, ele é algo concreto. E vamos trazer agora alguns exemplos. Vamos lá?
Então, nós temos exemplo de patrimônio material. Aí nós temos imagens, né, para vocês verificarem que vamos estar mais envolvido com a questão da arquitetura. E como exemplo, nós temos Centro Histórico de Ouro Preto, certo? Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. Nós temos o Conjunto Arquitetônico de Paraty, certo? Que fica no Rio de Janeiro. E nós temos o Centro Histórico de Olinda, que fazem parte justamente desse patrimônio material, ok? Então, nós falamos sobre isso, mas não podemos esquecer que nós temos também o patrimônio artístico e o patrimônio natural, que eles podem ser considerados e também podem ser tombados. O patrimônio natural, ele envolve a questão das cachoeiras, os parques e etc. O artístico vai envolver uma manifestação artística que pode estar dentro de alguma sociedade, tá? Então, o imaterial é algo que ele não é, vamos chamar de palpável, certo? Foi criado, mas ninguém sabe quem criou, mas ele vai perpetuar aquela população, aquela civilização, certo? Então, material e imaterial, ok? E agora nós vamos para a nossa dica. Então, agora nós chegamos no nosso momento da nossa dica. E para isso eu trouxe o Anote Aí. Vamos ver? E aí, o Anote Aí 1 diz o seguinte: patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, entre outros. Se vocês perceberem, o patrimônio imaterial ele também pode estar incluído, envolvendo aí a questão do patrimônio artístico, porque é uma manifestação artística, a dança, a música, não é verdade? As representações. E aí, em cada localidade, se você observar com mais detalhe, vocês vão perceber que em cada localidade tem algo que pode ser considerado um patrimônio imaterial. E aí nós temos também o patrimônio material, que é a nossa dica número 2. Vamos ver? E o patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e etc. A sigla IPHAN, ou IPHAN, significa Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O Instituto nasceu em 1937 para o reconhecimento e preservação da diversidade cultural do Brasil, certo? Então, esse instituto, ele é responsável de quê? De justamente reconhecer e fazer o tombamento desses patrimônios. Eu trouxe para vocês agora alguns desses tombamentos que o IPHAN já fez, né? E aí nós temos o altar da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que vocês estão vendo a imagem, que já aconteceu esse tombamento, já tem o reconhecimento. A roda de capoeira, tá? De redenção, essa roda acontece também em Porto Alegre, mas ela foi tombada a partir da Bahia, certo? Aqui nós temos o Círio de Nazaré, que acontece em Belém do Pará, que é uma característica cultural e também religiosa, é uma festa sagrada. Aqui nós temos o ritual, ritual indígena, que ele acontece como de uma ordem social, certo? E é considerado o quê? Um bem imaterial, ou também nós podemos classificar como bem material. Aqui nós temos o bem material, como eu falei, a questão da arquitetura, que é a Academia Amazonense de Letras, certo? E dentro desse contexto, nós podemos ver que nós separamos o quê? O material e imaterial. O samba de roda, né, do recôncavo baiano é imaterial, porque é algo que vai passando culturalmente de geração para geração. Aqui nós temos o Museu Histórico Nacional, né, Fonte de São Tiago, da Misericórdia, que fica no Rio de Janeiro. Então, são vários patrimônios que já foram tombados pelo Instituto e que fazem parte. Outro imaterial, Baiana do Acarajé, Salvador, Bahia, quer dizer, o fazer do acarajé, o tradicional, a vestimenta, como é feito, a partir do momento que é
vamos dizer, feito esta iguaria, né, esses procedimentos que não mudaram ao longo do tempo e houve esse tombamento, esse reconhecimento cultural, certo? Então, nós ficamos por aqui e vamos agora para o nosso encerramento. Gostaram do nosso conteúdo e querem ter acesso a mais conteúdos interessantes? É só nos seguir na nossa rede social, @Centro de Mídias _AM, e não esqueça de nos marcar em #Projeto Conquistar Seducan. Então, até breve!